Comandante Nádia para conversar com a gente. Comandante Nádia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, querido. É um prazer estar contigo e com todo o aí para falar sobre uma pauta muito importante que diz respeito a mais de 1.400.000 pessoas aqui de Porto Alegre, que é a reforma da Previdência tão necessária, que já foi feita pela União, que já foi feito aqui no estado do Rio Grande do Sul e agora não pode deixar de ser feita pela capital dos gaúchos. Comandante, ontem vamos começar falando sobre o dia de ontem, né? Teve o início da votação, mas acabou não sendo votada. Como é que ficou? Tem gente dizendo que talvez possa ser uma derrota aí para o prefeito Sebastião Melo. Como é que é a situação? O que a gente pode saber da votação que não aconteceu nessa segunda-feira, vereadora? Bom, primeiro, não iniciou, não. Nós tivemos um comparecimento do prefeito Melo, exatamente fazer a explicação para todos os vereadores que ainda tinham dúvidas sobre o que vai acontecer sendo essa reforma da Previdência aprovada. O Melo aqui na Câmara de Vereadores, durante toda a tarde, junto com seu vice-prefeito Ricardo Gomes, junto com vários secretários municipais, para que pudessem todos os vereadores perguntarem e serem respondidos a respeito de dúvidas que possam ter a respeito da reforma. Ou seja, não iniciou ontem uma votação, a ideia ontem foi exatamente fazermos uma explanação melhor, apesar de que essa pauta já é uma pauta na Câmara de Vereadores desde fevereiro desse ano, sendo extremamente debatida, já tivemos audiências públicas, já tivemos muito diálogo com a Prefeitura Municipal, o prefeito Melo e o vice-prefeito Ricardo se reuniram com as diversas bancadas, com os sindicatos, instituições, com as associações. É um tema muito debatido e que necessita um entendimento da cidade de Porto Alegre. As principais mudanças que essa reforma promove é elevar a idade mínima para a aposentadoria e altera o tempo de contribuição. E por que isso que é importante nós dizermos? Porque ao longo dos anos, a prefeitura tem que colocar um aporte financeiro para a previdência dos funcionários municipais. Quero fazer um parêntese aqui, que essa reforma não é contra nenhum funcionário municipal, que são, sim, grandes guerreiros que fazem aí um trabalho maravilhoso, seja na área da saúde, da educação, de obras, dos serviços urbanos, enfim, que trabalham muito para a nossa Porto Alegre. Mas essa reforma porque os cofres não comportam mais 3 milhões e meio, mais de 3 milhões e meio por dia, que são aportados pela prefeitura para cobrir o rombo da Previdência, ou seja, daquelas pessoas que estão aposentadas. Uma vez que, e isso é algo que a matemática ensina, a vida da pessoa aumentou, a longevidade, e que até então o serviço público continua com tempo de serviço e contribuição. É mais do que necessário. Não há comportar o bolo, é um único, as fatias devem ser repartidas de forma equinâmide. E 3 milhões, mais de 3 milhões e meio dia sendo repassados para a Previdência por parte da Prefeitura, não pode mais ser suportado, uma vez que com 3 milhões e meio, imagina-se quanto vagas em creches, quanto de vagas em escolas, quanto caminhão de lixo, quanto obra pode ser feita em Porto Alegre, poda, iluminação, asfalto, tapa-buraco, são coisas que a cidade necessita, que a maioria da população de Porto Alegre quer que aconteça.
São necessários, boa tarde, primeiro comandante Carolina falando com a senhora, são necessários para que as pessoas que estão em casa possam nos entender, pelo menos 24 votos, né, para aprovar a reforma da Previdência Municipal na Câmara de Vereadores. Como não foi a votação ontem, né, a senhora mesmo falou que teve esse tempo aí de conversa, para discussão, o governo municipal ganha um tempo para tentar convencer, digamos, entre aspas, né, os vereadores e aprovar a reforma? Quais são os próximos passos a partir de agora? Olha, nós precisamos, efetivamente, por se tratar de uma lei orgânica, de 2/3 dos votos da Câmara de Vereadores. Ou seja, nós precisamos de 24 votos por 2 sessões. A partir do momento que tiver a primeira, não precisamos de 24. Passados 10 dias, um novo encaminhamento da mesma pauta e mais 24 votos para, então, que seja colocado na lei orgânica a reforma da Previdência. Por certo que não queremos perder esse projeto de lei tão importante e que as conversas, o diálogo continuam acontecendo. Nós temos hoje, né, e não é surpresa para ninguém, 23 votos. Ainda estamos precisando de mais uns, e fica aqui o apelo dessa vereadora, que também é funcionária estadual, pública estadual da Brigada Militar, e que também tivemos uma reforma que por aumenta o tempo de serviço necessário, que também aumenta o tempo de contribuição, também necessários. Nós não podemos estar falando a respeito de alguns em detrimento do todo, seja do município, seja do estado. Nós precisamos que aquelas pessoas que se aposentaram continuem tendo na integralidade e a sua paridade de salário. E aqui eu vou passar para vocês um exemplo de um caso que realmente existe, para que as pessoas possam entender. Uma professora ingressou no município no dia 15 de agosto de 94, pela regra atual, com 50 anos, ela se aposentaria com um valor de salário de R$ 9.064. Se a reforma da Previdência fosse aprovada, essa mesma professora se aposentaria com 57 anos de idade, ou seja, mais 7 anos trabalhado, mas com um valor estimado, né, de salário de R$ 9.064. Fica aqui uma fala, com direito à paridade e integralidade. O que significa? Significa se o município fizer o aumento do salário de uma que está na ativa para R$ 11.000, por exemplo, essa pessoa que aposentou vai receber integral e paritário com a que está na ativa. Ou seja, se nós vamos pensar em uma professora da área particular, de uma professora de uma escola particular, de uma creche, se recebem R$ 9.000, elas contribuem para o INSS. Será que também vão se aposentar com um salário de R$ 9.000? Fica a indagação. Ou um servidor de outra área que não seja da área da educação, uma mulher que também tem ingressado no dia 15 de agosto de 94, pela regra atual, essa pessoa se aposenta aos 58 anos e 2 meses com um salário de R$ 1.000. Se a reforma for aprovada, ela vai se aposentar aos 65 anos, acrescendo mais 6 anos e 10 meses no seu tempo de serviço, com o salário de R$ 9.000. Novamente, com direito à integralidade e paridade. Já em vários casos que eu poderia estar repassando para vocês, mas não é nada de outro mundo. Não tem nesse projeto ninguém querendo justificar o trabalho do servidor público ou querendo dizer que desconstruir o seu trabalho, muito antes pelo contrário. Nós queremos que o governo, a prefeitura, a médio e longo prazo, continue pagando salários como é na ativa dessas pessoas. E, claro, para quem ingressa em concurso, as regras são diferenciadas.
Importante, muito importante, comandante Nádia, esse exemplo para as pessoas entenderem em valores o que muda, né? Realmente não é nada, né, do que tem se falado. Inclusive, hoje vi uma propaganda dizendo que a prefeitura ia tirar o dinheiro dos aposentados para cobrir não sei o que e tal, né? Aquelas coisas, bom. Mas, caso seja aprovado, realmente é um número, o que interessa também são 3.500.000 por dia, eu entendi bem, comandante Nádia? Por dia. 3 milhões e mais tá? Que 3 milhões e 500 reais por dia que a prefeitura, ou seja, retira da sua receita para ter um déficit na previdência do dia de hoje. Isso pode aumentar a partir do momento que teremos outros servidores, ou seja, aumentando o tempo de contribuição, aumentando a idade de trabalho, essa contribuição, esse aporte da prefeitura tende a diminuir. E vamos lá, isso vai ficar bom realmente daqui a 20, 30 anos. Hoje nós estamos pensando no futuro, inclusive, desses servidores que estão aposentados. Mas aí vem outra coisa, né, André e Carolina, que nós temos que falar aqui. Não passando a Previdência, o aumento das alíquotas do desconto da previdenciária, inventar sim. Hoje, o máximo que se contribui é 14%. E aí fica uma fala para aquele pessoal da oposição, 14% no PT, que foi aumentado, né? Porque entendem de matemática, naquela época entendia, agora já nem mais, mas enfim. E essas alíquotas poderão ser aumentadas até 22% de desconto na Previdência. Ou seja, no meu entendimento, um projeto que é muito mais forte, um projeto que é muito mais, mexe muito mais no bolso do aposentado, que hoje os aposentados que não pagam, tá? A Previdência, passando por uma alíquota que não necessitaria. Mas isso, né, vai depender daqueles vereadores que acham que esse projeto, essa reforma da Previdência é contra os municipários de Porto Alegre, o que não é verdade. É uma reforma que aconteceu, está em todos os estados, em todos os municípios, porque não tem mais condições do governo, a partir das suas receitas, de estarem aportando tanta grana. Até porque investe. Quem faz a máquina girar, o governo por si, não tem dinheiro. O dinheiro não sai de árvore, né? Apesar dos servidores públicos mais contribuírem com a sua previdência, ela não está sendo suficiente. E o dinheiro que entra é dos tributos, dos impostos e dos serviços que são dados pelas empresas, pelos empresários e pelas outras pessoas que não são servidores públicos e que acabam pagando. Muito bem. Vereadora Nádia, muito interessante também. Inclusive, a comandante Nádia já comentou, essas reformas estão acontecendo no âmbito federal, estadual, no caso da própria Brigada Militar, né, que a comandante Nádia entende muito bem. Então, quer dizer, não acho justo realmente, é como se toda a sociedade fosse funcionária pública, não é. Então, realmente, aí quando começa a ultrapassar o valor do pagamento ali por N motivos, aí, como a comandante Nádia falou, aí são as pessoas que não têm nada a ver com o processo do funcionalismo público que tem que aportar o dinheiro. Resumindo, é isso, não é do bolso do prefeito, não é do bolso do governador, é da sociedade. E é importante mostrar os números que a gente torna mais palpável para que se entenda também como isso funciona. Bom, a gente vai continuar acompanhando. Eu vou fazer, eu vou pedir a gentileza, eu vou mandar esses números, são reais, que nós vou mandar para vocês. Quanto mais a gente informar a população, melhor é. Porque muitas falácias estão sendo ditas ao longo do tempo. E não é verdade. A nossa reforma é a mais flexível que está acontecendo, seja no país, seja no estado ou nos outros municípios. Ela é mais flexível, ela beneficia mais o servidor público, mas entende a importância desse servidor público. Os objetivos
essa reforma da Previdência é uma justiça social, sustentabilidade da Previdência, lá garantindo que aquele aposentado vai ganhar o seu salário, e é investimento para toda Porto Alegre, para todos os cidadãos. Infelizmente, o Simpa está tão preocupado com o servidor que fica ainda colocando pauta política em algo que é muito sério e que diz respeito a 1,5 milhão de porto-alegrenses, e o que não é certo. Então, nós pedimos aqui que realmente as pessoas que tenham dúvidas, que tirem as suas, não fiquem com nenhuma dúvida, que nos perguntem, que nos mandem as perguntas, que nós vamos ter a maior boa vontade de responder, mostrando que efetivamente, daqui a pouco, logo ali adiante, o governo municipal não terá mais como pagar os salários, porque tem que se pagar o caminhão de lixo. Imaginem a prefeitura não pagando o serviço de lixo. Quem é que vai recolher a unidade? Vai ser um caos na saúde pública. Ou seja, vai ter que ter uma escolha, ver o pagamento primeiro dos serviços, das creches, das bolsas, populares para as pessoas que mais necessitam, de casas de albergue, passagem para as mulheres vítimas. Essas vão ter que ser pagas em primeiro lugar, ficando o salário por óbvio que os salários daqueles que ganham menos serão os primeiros a ser. Uma forma que todo mundo sim vai contribuir, é uma forma que encontrou, aliás, a União, os estados e os municípios estão encontrando, de maxar efetivamente os governos municipais. Obrigado, comandante Nádia, mais uma vez por conversar com a gente aqui. Vamos continuar acompanhando, a gente fica à disposição, tá bom? Para qualquer eventual esclarecimento, tá bom, comandante Nádia? Obrigado mesmo. Boa tarde. Muito obrigada, Carolina, e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí de informar, tá bom? Um beijão para você e para todo mundo que está aí acompanhando a RDC-TV, que está, ó, nota 10. Obrigado, até a próxima. Comandante Nádia, então, esclarecendo um pouco sobre essa questão bastante polêmica da questão da aposentadoria dos funcionários públicos municipais, que começou ontem, mas a gente vai acompanhar para ver como é que vai ficar a votação lá na Câmara Municipal, né, Carol? Exatamente.